Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje tô com câmera, vai ser meio que essa baguncinha por enquanto. Tô me organizando ainda. E, bom, hoje a gente vai continuar com a segunda e última aula de revisão. Foi uma revisão bem difícil de fazer, gente, porque eu não sabia como dividir exatamente. Como deixar menos extensa, mas também não resumir muitas coisas, como citar as coisas mais importantes. Eu espero que eu tenha conseguido. Eu separei algumas coisinhas para adicionar no fim da aula, sabe? Então a gente vai. Vocês viram açúcar e tal, mais esse período, e agora a gente vai entrar em São Paulo e os Bandeirantes, o ciclo do ouro, né? A mineração, e a gente vai terminar, e por final eu vou destacar alguns pontos que talvez eu acho que seja interessante, né? Acho que são pontos para a gente lembrar, tipo, a matéria em geral mesmo. E é isso. Eu queria dizer que eu tô usando o Drive da revisão, né, para fazer a revisão, só que o método tem sido o mesmo. Só para explicar mais ou menos como funciona o Drive, o meu Drive, ele tá sendo como? Você abre parte de História do Brasil e eu coloco primeiro o dia que essa aula foi dada. Então, por exemplo, eu tô gravando antes, mas essa aula vai ser para o dia 6 de julho. Então, lá vai estar 6/7. Depois eu coloco um tracinho e coloco o tema dessa aula. No caso de revisão, eu tô colocando revisão parte 1 e revisão parte 2. Para vocês saberem que, tipo, é uma continuação, eu acho, né? Meio que se vocês verem a parte 2, caso vocês, sei lá, quiserem, não estão acompanhando certinho, não vai dar para meio que entender, ou algumas coisas eu vou continuar dando sentido e vocês não vão entender direito, porque eu acho que vai ser necessário a parte 1 mesmo. Mas, assim, seguindo o ano, eu vou colocar o tema da aula, então, primeiro reinado, segundo reinado, era Vargas, esse tipo de coisa. E dentro dele, eu vou adicionar os exercícios, né, que muita gente pediu. Semestre que vem vão entrar os alunos ouvintes, e os alunos ouvintes não têm acesso ao sistema do Etapa, então a minha prioridade mesmo é a lista de exercícios que eu mesma preparo, ou a equipe de história prepara também, às vezes. E deixa eu ver o que mais. E, assim, essa é a minha prioridade. Tem gente pedindo exercícios do Etapa. Eu vou dar uma olhada, eu vou procurar. O Ale já tinha meio que uma curadoria dos exercícios, então eu também vou ir atrás disso. E por isso que eu vou dar prioridade para esses exercícios. Além disso, sempre vai estar a apresentação em PDF que eu fiz, né, que eu vou usar para dar a aula de hoje. Vai estar também um resuminho. Pode ser um resumo da folhinha do Alê, mas como essas aulas de revisão eu que preparei sozinha, não tem muito dele, assim, eu meio que fiz um mix de tudo. E que mais? Acho que é só isso. Nessa aula eu vou colocar a lousa, é uma lousa que o Ale preparou da aula de revisão que ele fazia. É bem interessante, eu acho que também eu vou citar ela no final da aula. E é meio que uma revisão de tudo, sabe? Os pontos principais de todo o período colonial, que eu acho legal de ser citado, para que a gente viu isso tão detalhadamente, aula por aula, hoje a gente vai fazer a conexão de tudo, né? Acho que é isso para falar. Vamos começar a apresentação, então. Então, acho que está indo, né? Eu espero que esteja indo. Eu estou apresentando para todos. Ocultar. Eu vou tentar de novo apresentar para esse site, gente. Só que da última vez que eu apresentei para ele deu erro, né? E se der erro, a gente vai só continuar fazendo. Vai fazer o que eu fiz da última vez. A gente vai ir pro PowerPoint. Já deixei até aberto caso dê erro. Mas então, a gente vai seguir com a revisão do período colonial. E a gente já vai iniciar com São Paulo e os Bandeirantes, né? Porque a gente parou nessa fase na última aula. Eu separei aqui, como sempre, os pontos de discussão. São Paulo e os Bandeirantes, né? A economia colonial, tratando da mineração, porque a gente já tratou do açúcar. Reformas pombalinas, né? Que é um assunto interessante para falar sobre a administração de Pombal no Brasil. E eu vou falar um pouquinho da administração dele em Portugal também. Rebeliões e crise do sistema colonial foi a aula que eu dei antes de ser professora. E a vinda da família real, que é quando se inicia o processo de independência. E por último, eu falei que eu vou fazer um resumão, vou dar, tipo,
os pontos principais para vocês verem tudo de uma vez. Eu vou tentar fazer bem rapidinho, viu, gente? Bom, vamos começar com São Paulo os Bandeirantes. Que era São Paulo na época? São Paulo na época ele, correspondia à capitania de São Vicente, que ela, se eu não me engano, ela incluía mais ou menos São Paulo e Rio de Janeiro dentro desse espaço, mas hoje em dia a gente tem essa divisão, e o bandeirantismo ele vai surgir de forma essencial em São Paulo mesmo. Por quê? Porque São Paulo ela sobreviveu devido somente a uma economia de subsistência. O que é uma economia de subsistência? É uma economia onde você produz somente para sua própria sobrevivência. Então, não havia margem de lucro, não era igual a capitania de Pernambuco, por exemplo, que criou um sistema agrário, né, economia açucareira e deu muito sucesso. São Vicente não faliu, não se tornou um fracasso simplesmente porque vivia do jeito que dava, entende? E assim, era uma sociedade rústica e pobre, onde as pequenas propriedades elas dominavam, sabe? O grande produto deles era o trigo. Então havia bastante plantação de trigo lá, possui intensa participação indígena na sociedade, sendo que tipo, a mestiçagem era algo super comum, e até, se eu não me engano, no século XVIII, a língua tupi, né, que é uma língua de origem indígena, um idioma de origem indígena, vai ser predominante em toda aquela sociedade até o século XVIII. Tá, mas o que eram as bandeiras, né? Bandeiras, e quem faz parte das bandeiras são as bandeirantes, que é o que a gente está conversando. As bandeiras, elas eram expedições particulares, privadas, eram militarizadas com fins lucrativos, ou seja, eles estavam indo atrás de lucro. E eles partiam normalmente de São Paulo, né? Porque, como a gente falou, São Paulo era um núcleo irradiador de bandeirantes, e eles partiam de São Paulo até de rumo ao interior, sabe? Uma das razões para o início das expedições é justamente esse fracasso econômico da região, né? Plantar açúcar não rolou na região, eles tentaram, como a gente falou, um dos grandes produtos era o trigo, mas ainda assim, como a gente falou também, era uma economia de subsistência, não existia muita margem para lucro lá. Então, os bandeirantes, eles saem de São Paulo procurando coisas, motivos, razões, formas de lucro mesmo. Aí, beleza, a gente tem 4 tipos de bandeiras, que é 4 tipos de grupos de bandeirantes que vão se organizar com um objetivo. Tem a de preação de índios, que eles atacavam basicamente missões jesuíticas, né? E eles vendiam os indígenas como escravos. Tem a prospecção de riquezas naturais, que era financiado pela coroa, e acho que, não sei, o nome talvez dê alguma dica de que é a procura pela mineração, a procura pelos minérios, pelo ouro, pela prata, vão ser os bandeirantes que vão acabar interiorizando o Brasil e encontrando ouro, né, na região de Minas, na região de Mato Grosso, Goiás, todo esse ambiente. São eles que vão encontrar esses territórios. Além da prospecção de riquezas minerais, a gente tem sertanismo de contrato, que é quando os bandeirantes eles eram contratados para destruir tribos indígenas e quilombos. Então, normalmente, tribos indígenas fugitivos, quilombos era uma organização de escravizados, né, em sua maioria, que fugiam das fazendas e de qualquer ambiente que eles estejam sendo escravizados, e iam se organizar num quilombo. O mais famoso é o Quilombo dos Palmares, que é inclusive destruído somente por um bandeirante, né, por um grupo de bandeirantes. Se eu não me engano, o Quilombo dos Palmares foi atacado inúmeras vezes e sempre houve resistência, até que a coroa civil, né, a metrópole portuguesa, se viu na necessidade de contratar esse serviço de sertanismo de contrato, e os bandeirantes conseguem invadir todo o ambiente do Quilombo dos Palmares e destruir ele por fim. A gente também tem as monções, que é por último, que são as bandeiras de abastecimento de regiões afastadas. Então, principalmente quando a mineração toma seu corpo, quando a cultura do ciclo do ouro chega no seu auge, as pessoas começam a ir para esses ambientes que ficam mais para o interior do Brasil, né? E lá não tem muito onde você arranjar coisas. E aí os bandeirantes eles vão meio que fornecer esse serviço de, por exemplo, vender gado,
comida, todo esse tipo de coisa. A gente vai discutir que a inflação nesses ambientes vai aumentar muito, porque as pessoas estão muito precisando de comida, de animais para tração, para transporte, tudo isso, e não vai haver lá, né? Não vai ter um serviço lá pronto, porque querendo ou não, foi muito do nada. Acharam ouro e lá começou a explodir demograficamente, encheu de gente. Então, alguns bandeirantes vão fazer esse serviço de abastecimento nessas regiões que ficam mais afastadas, mas que normalmente contém alguma cultura de mineração. E é importante falar, né, que os bandeirantes, eles são grandes responsáveis pela interiorização do Brasil. O que é interiorização do Brasil? Grande parte das comunidades, da população em si, ficava muito ao redor do litoral, né? Tanto lá no Nordeste, né, na Zona da Mata, que era onde rolava toda a agricultura do açúcar, quanto aqui em São Paulo também ficava mais para a ponta. Então, são os bandeirantes que vão começar a adentrar o Brasil. Tá, agora a gente vai falar da economia colonial, que é a parte 2, é a mineração. Vai ter início no século XVIII, né, lá para 1700, e vai ter pontos principais em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Beleza, vai causar uma intensa explosão demográfica, como eu falei, sabe? 1/3 da população só de Portugal vai sair de Portugal para vir para cá, para a colônia, para poder achar ouro, para poder ficar crise. Para poder ficar crise, perdão. Para poder ficar rico. E isso vai rolar uma enorme inflação e vai gerar várias crises de fome, né? Porque, como a gente falou, as pessoas vão chegar nesses ambientes, como está na imagem, e não vai ter uma preparação, gente, não vai ter comércio, sabe? É um monte de gente indo só para tentar achar ouro. Ninguém tá pensando em levar comida, sabe? Era algo que não foi um pensamento a priori. Então, vai rolar uma enorme inflação, sabe? O preço de um boi dentro desses ambientes é, tipo, 10 vezes mais caro do que em São Paulo ou em outra região mais popular. E vai rolar várias crises de fome, porque as pessoas, às vezes, não vão ter dinheiro para conseguir pagar pela comida totalmente inflacionada. Vai rolar também expansão do trabalho livre. Então, é a partir da mineração que vai rolar o desenvolvimento de uma camada média. Camada média é quando você separa, sabe? Não é só rico e pobre. E é isso, sabe? Existe uma camada média agora de trabalhadores livres que não eram necessariamente escravizados, mas também não eram necessariamente senhores de engenho. Eles conseguiam ir até a mineração e arrecadar a própria forma de lucro deles, né, que seria o ouro, a prata, todo esse tipo de mineral caro, né? E aí, a partir disso, a coroa portuguesa vai começar a intervir nessa mineração, né? Ela não só vai tomar territórios para ela mesma, como ela vai iniciar uma taxação, que é a taxação do quinto, por exemplo, que é 1/5 do ouro que a pessoa acha, fica para a coroa. Vai ser a taxação da captação, que é um imposto que é cobrado sobre a mão de obra, e vai ter também a derrama, que é a cobrança dos impostos atrasados, que vai causar inconfidência mineira. A derrama, ela é um imposto que, depois de muito tempo, assim, a colônia tinha metas de arrecadamento de ouro. E vai passando os anos, né, eles não vão conseguir mais atingir essas metas, porque o ouro está decaindo, sabe? As pessoas estão pegando muito, e ouro não é algo fácil, né, de se produzir, ouro, prata, todos esses minerais ricos, não são minérios fáceis de se produzir, e aí vai rolar um declínio, né? E aí as pessoas não vão conseguir mais cumprir essa meta de ouro que vai ir para a coroa. E eles, na cabeça da coroa portuguesa, isso era contrabando, não era como se estivesse acabando, eram os brasileiros, eram os colonos tentando enganar a coroa. E aí eles vão fazer a derrama, que é a cobrança desses impostos atrasados. Eles vão chegar um dia e vão falar, vocês têm que pagar tudo isso e ponto. E isso vai rolar a Inconfidência Mineira. E, após 1760, vai alcançar o declínio aceleradamente. Então, vai rolar um esgotamento das jazidas. Então, todo esse ambiente que era muito rico em ouro, muito rico em prata, todos esses minérios, vai começar a se esgotar. E como a gente falou, isso é algo natural, porque esses produtos eles demoram tempo para ser produzidos com a natureza. Então, vai rolar um declínio assim, vai iniciar lá para 1700 a mineração, 60 anos depois, ele já vai começar a entrar em declínio. Para vocês verem que o açúcar, ele meio que desenvolve uma consistência até o século XIX, e a gente fala tanto do ciclo do ouro, só que ele só vai durar meio que 60 anos.
Depois eu coloquei o Tratado Pano e Vinho, que é o Tratado de Methuen, de 1703. Eu não ia colocar, mas eu vi que isso influencia muito no pensamento da coroa, como que eles vão agir, e também cai muito em vestibular. Cai muito não, mas cai em vestibular, eu vi algumas questões. Que é o quê? Em 1703, Portugal vai estabelecer um tratado com a Inglaterra, que é o Tratado Pano e Vinho, é mais fácil de imaginar, mas o nome oficial é Methuen. Esse tratado é basicamente a Inglaterra, né, iniciando sua revolução industrial, né? Vocês sabem que eles vão ser líderes da indústria têxtil por um tempo, né? Eles vão fazer um tratado assim, ó. Eu vendo pano para você mais barato, né, com taxas menores, e você vende vinho para mim com taxas menores também. Só que assim, pano, né, roupa, é algo que é essencial para você viver hoje em dia, né? Tudo bem que você não vai morrer se você não se vestir, mas você não consegue sair na rua sem usar roupa, faz parte da nossa cultura. E vinho já é algo muito mais dispensável, né? Isso é meio óbvio. Então vai haver muito mais compra de roupa, de pano, né, do que de vinho. E isso, obviamente, vai rolar uma crise econômica para Portugal já de primeira, né? Porque eles não vai rolar um lucro, um equilíbrio por parte dos dois. E por isso que a coroa já vai se sentir pressionada para cobrar impostos, para achar outras formas de lucro. Por isso que eles vão ficar com muito essa mentalidade do abuso monetário. E é isso que vai pressionar muito as elites coloniais a liderar revoltas, rebeliões e também planejar a independência. Agora a gente vai dar um papinho sobre como que era a igreja e a cultura na colônia. Qual que era a função do Estado, né? A função do Estado basicamente era garantir a soberania portuguesa dentro da colônia. Então, dentro do território colonial, né, dentro do território da metrópole portuguesa, o Estado ele tinha que garantir sua soberania. Então, as pessoas tinham que obedecer à coroa portuguesa. Qual que é a função da igreja? Ela tem o papel de educar as pessoas e é um instrumento para assegurar a obediência do Estado. Então, por exemplo, o rei nomeava os bispos. Não sei se vocês sabem, mas era o rei que costumava nomear os bispos, e obviamente que esses bispos seriam pessoas alinhadas com o pensamento do rei, para que quando elas aplicassem a religião, toda a cultura deles, tivessem alinhamento com o Estado. A igreja, basicamente, né, dentro da colônia, catequizava índios, punia as atividades que eram consideradas pagãs, né, e impedir os colonos de se desviarem da fé. E aí tem um grupo especial, né, que é os jesuítas, que a gente já conversou por um tempo, que é o grupo da Companhia de Jesus, que catequizava os índios, destruía as culturas dos indígenas e impunha o regime de trabalho. Então, quando você fazia parte dessa Companhia de Jesus, dos jesuítas, os indígenas, eles meio que tinham que servir um trabalho compulsório, você tinha que trabalhar para eles. O que é muito semelhante, né, à escravização, né? Enquanto os jesuítas eram contra a escravização dos indígenas nas fazendas, eles ainda impunham um regime de trabalho para os indígenas. Meio contraditório. Agora a gente vai falar sobre a administração pombalina, né? Quem é Pombal? Esse carinha aí pelo menos à minha direita, não sei se o vídeo espelha, mas tá esse carinha aí, ele é o Marquês de Pombal. Eu descobri que o nome dele real é Sebastião, não dei nada de Pombal, mas esses títulos que faziam parte da nobreza, que era só rolava e ponto. O Marquês de Pombal ele vai ser o principal ministro do rei Dom José I de Bragança, né? Família de Bragança que faz parte da nobreza de Portugal. Então, por muitos anos vai ser essa família aí dominada. Até Dom Pedro I vai ser da família de Bragança, né, gente? É uma linhagem. Enfim, ele vai ser o principal ministro e ele pode receber o título de déspota esclarecido. Por quê? Porque esses déspotas esclarecidos, eles se viam numa situação emergente, né, inicial do iluminismo, e eles começaram a tomar medidas iluministas, mas ainda faziam parte daquele sistema absoluto, daquele sistema monarquista. Então era meio, não sei se era um equilíbrio para dizer, mas o nome mesmo já diz que é esclarecido, déspota, né? Seria o rei, o líder, e é um déspota esclarecido. O iluminismo tinha o objetivo de
clarear as coisas, trazer luz. Então isso já diz algo no nome. Ele começou a adotar medidas que iam bastante de acordo com o iluminismo em si. Tanto que em Portugal, né, ele vai proibir a escravidão, ele vai diminuir os privilégios da aristocracia lusa. Lusa é o pessoal da Península Ibérica, então o pessoal de Portugal. E ele vai criar uma educação laica, que é também chamada de secular. Então, tipo, o Estado ele vai passar a administrar as escolas, não é mais a igreja. Dentro do Brasil Colônia também, ele vai extinguir as capitanias, né? Ele vai acabar com aquele sistema de capitanias hereditárias que a gente estava conversando, e ele vai tornar o Rio de Janeiro a nova capital, né? Porque ele entra bem nessa época, gente, da mineração. Então, já não faz mais sentido ter uma capital em Salvador. Agora o ciclo era o ciclo do ouro. Então, ele vai mover a capital para o Rio de Janeiro. Bom, ele vai proibir a escravização de indígenas em 1757, mas não é, sou bom, acabou a escravização, não gosto, não é isso. Basicamente, o sentido dele proibir a escravização de indígenas é para quando você torna esses indígenas livres, né, e não mais escravos, não mais sujeitos à escravidão, eles já são cidadãos, né? Porque os escravizados negros, por exemplo, traficados da África, eles não são pessoas, eles são coisas. Eles são coisas vendidas, trocadas. Esse tipo é um sistema diferente, é um pensamento diferente. E quando você proíbe a escravização de indígenas, você torna eles cidadãos. Para que isso, cidadãos? Para que isso? Porque vai rolar o Tratado de Madrid, que está aí. É o tratado entre Espanha e Portugal para reajustar até onde ia o Brasil e até onde ia a América Espanhola. Você lembra que a gente conversou sobre o Tratado de Tordesilhas? Que era, sabe, dividir o Brasil bem aqui. Eu devia ter botado uma foto, mas dividir o Brasil em pequenas partes e era óbvio que o Brasil já tinha avançado muito mais do que isso. Então eles vão fazer esse tratado para redefinir essas fronteiras e aí eles vão usar como que eu posso dizer? Uma lei, esqueci a palavra certa, mas é tipo que uma frase chamada ut possidetis, que é meio tipo assim, quem usa tem a posse. Então, assim, se você tem indígenas brasileiros naquela área, eles são cidadãos, eles estão usando o território, então é isso, esse território é nosso. Esse regimento da ut possidetis. E aí ele vai proibir a escravização para que os indígenas que estão lá no norte, que estão lá no sul, né, que o pessoal, os colonos oficiais ainda não desceram nem subiram para lá, ele vai tornar todo esse ambiente capaz de ser da América Portuguesa, né? Porque aí é de acordo com o Ut Possidetis. E depois, né, ele vai expulsar os jesuítas em 1759, porque os jesuítas eles vão intervir em muitas questões, não vai ser ideal, e aí ele vai expulsar toda a Companhia de Jesus, né, e toda essa categoria dos jesuítas em 1759. Em 1777, acho que Dom José I vai falecer e vai entrar como rainha Maria. E ela não vai curtir muito as medidas de Pombal, né? Apesar de um pouco visionárias, até porque em Portugal, por exemplo, ele vai iniciar um apoio ao industrialismo, por exemplo, que é visionário, depois a gente sabe que vai dar muito certo para quem investiu. Mas não vai curtir muito e ele vai acabar tendo que sair em 1777. Agora a gente vai falar rapidinho das rebeliões coloniais. Gente, fui eu que fiz essa aula e eram muitas rebeliões. Não eram muitas, mas eram bastantes. Eu não coloquei todas elas aqui. Coloquei todas as emancipacionistas, na verdade, mas não coloquei todos os nativistas. Eu também não posso explicar como que elas surgem, do que elas se tratam, porque leva bastante tempo. Se vocês têm dúvida, eu sugiro que vocês vão atrás dessa aula. Se os alunos que estão vendo a revisão são do CUJA e não têm acesso ao Drive que tem essa aula, me chamem que eu passo certinho, tem um link no YouTube. Então é só colocar, eu passo certinho. Lá é uma aula minha só sobre as rebeliões coloniais. Eu listo todas as nativistas importantes,
todas as emancipacionistas importantes, também cito algumas que não se enquadram nem nas nativistas, nem nas emancipacionistas, e a gente ainda fala da crise do antigo regime muito mais detalhadamente, e que é um assunto bem importante, viu, gente, para o período colonial. Então, se vocês têm dúvida, eu sugiro muito, do fundo do meu coração, que pelo menos nessas férias vocês assistam essa aula, porque é uma aula bem interessante, é bem legal. E, bom, a gente divide normalmente as rebeliões coloniais em duas: nativistas, que eram rebeliões que não defendiam a independência, tipo, elas não tinham interesse em se tornar um país, um estado, era só uma insatisfação generalizada. Porque, como a gente viu, a coroa vai começar a intervir muito, principalmente em impostos, em taxações, e isso vai deixar todos os colonos muito tristes, né? E vai rolar uma insatisfação. Então, eles vão realizar essas revoltas atrás de alguma intervenção política, talvez. Um exemplo delas é a revolta de Beckman, que vai ser realizada pelos irmãos Beckman em 1684, se eu não me engano, no Maranhão. Não tenho certeza, porque eu não anotei. E também tem a Guerra dos Mascates, né, que é uma guerra entre o pessoal de Olinda e o pessoal de Recife. Mascates é meio que um nome pejorativo para os comerciantes de Recife, que vai rolar em 1710. Mais uma vez, se vocês têm dúvidas, se vocês não lembram, sugiro muito que vocês vejam essa aula. Se vocês não encontrarem, meu zap vai estar aí no fim da aula, que eu sempre boto. Me chamem, eu passo tranquilamente. Depois, o outro tipo de rebelião colonial são as emancipacionistas, né? Que aí são as que defendem a independência, que estão atrás da formação de outro país, muito provavelmente da formação de uma república. Elas são muito influenciadas pelo iluminismo e pelos Estados Unidos da América, né? Que foi a primeira colônia da América a se tornar independente. Então, o iluminismo meio que é a teoria de que você pode se tornar independente, e os Estados Unidos é a colônia que se tornou independente. Então, você tem na teoria e na prática os exemplos, e eles buscavam, né, autonomia política também. Exemplos, acho que eu coloquei todos ainda: a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira também, de 1789, que a gente já conversou mesmo, e é a mais famosa de todos. A Conjuração Baiana, de 1788, e a Revolução Pernambucana, de 1817. A Revolução Pernambucana é a única que de fato chega a acontecer, viu, gente? Acho bem interessante falar isso. Beleza. Aí agora a gente tem a crise do antigo regime. Eu vou passar rápido. Pode ser que você que não esteja alinhado com todos os pontos fique com dúvida, mas mais uma vez eu vou falar que eu explico isso muito mais detalhadamente naquela outra aula. Então eu ainda vou sugerir ainda mais uma vez que vocês, se tiverem dúvidas, assistam aquela outra aula ou venham conversar comigo também. A crise do antigo regime, ela vai determinar como o antigo regime vai começar a entrar em declínio. Que era o antigo regime? Era a sociedade estamental, ou seja, a condição na qual você nasceu, você vai permanecer. Se você nasceu artesão camponês, você vai permanecer artesão camponês. Se você nasceu nobreza, você vai permanecer nobreza, e vai indo. Estamental, parado. Aonde você nasceu, você vai continuar lá. Absolutismo monárquico, né, que é o rei, ele detém todos os poderes. Na aula que eu fiz, eu dei o exemplo do rei Luís XIV, que ele fala que ele é o Estado, ou seja, ele detém todos os poderes, ele detém poder absoluto. Depois a gente fala do mercantilismo, né, que é aquele sistema que eu expliquei lá na aula passada, um sistema meio que econômico. Eu aprendi depois que o mercantilismo ele não é propriamente definido dentro da história, sabe? Não tem ninguém que fala, o mercantilismo vai funcionar assim, vocês têm que agir assim. As pessoas só começam a agir. Mas é igual a gente falou, gente: proteção estatal, pacto colonial, todo esse tipo de coisa. E também é uma sociedade de privilégios jurídicos, né? Então a lei, ela vale diferente para os tipos diferentes de pessoa. Então, se você era pobre, como a lei seria aplicada ia ser diferente para você do que alguém dobre. E aí a gente tem como que isso vai acontecer, né? A gente vai rolar através da revolução intelectual do iluminismo. Então, vários autores, filósofos iluministas vão surgir com teorias e conclusões críticas a esse sistema, e isso vai acabar rolando liberalismo econômico, né? Então, eles vão ser contra
proteção estatal, por exemplo, eles vão ser contra qualquer intervenção do Estado nas relações econômicas, e vai rolar o liberalismo político, né? Que aí é a liberdade política para poder fazer o que quiser e não e um rei menos absoluto. Qual é o exemplo disso? Revolução Francesa. Revolução Francesa vai ser um golpe fatal no absolutismo, porque vai rolar a monarquia constitucional, né? E vai rolar a ascensão da burguesia. Então, os burgueses eles vão tomar o poder. E a independência das colônias ela vai se iniciar a partir da independência dos Estados Unidos em 1776, que é como eu falei para vocês, né? Os Estados Unidos ele vai ser o precursor, ele vai mostrar que é possível sair dessa situação de colônia, não só na teoria, e as outras colônias vão começar, né, a tomar essas atitudes. Basicamente, essas colônias, né, em sua maioria, elas vão ser lideradas pela elite colonial e apoiada pela burguesia inglesa. Então, era o que eu estava conversando com vocês, né? Aqui no Brasil, a independência vai ser alcançada pela elite colonial. Na América Espanhola, a maioria dos estados nacionais vão ser formados pela luta da elite colonial, né? Os chapetones não, os crioulos. Os chapetones eram da própria Espanha, eles eram espanhóis, mas os crioulos eles são a elite colonial que vão aplicar essa independência para que os outros, né, os escravizados, os indígenas, não acabem tomando essa independência e acabando com eles. Mas, assim, vai ser liderada em sua maioria pela elite colonial e muito apoiada pela burguesia inglesa, né? Porque quando você acaba com esse pacto colonial, a Inglaterra começa a poder vender para os outros países. Então, toda aquela indústria têxtil, toda aquela revolução industrial que eles estão promovendo, eles estão produzindo muita coisa que não vai servir só para a população da Inglaterra. Então, quanto mais clientes, melhor. Então, por isso que a burguesia inglesa vai acabar apoiando. Uma exceção é o Haiti, que a gente já conversou, eles são domingos, vai ser uma revolta inicialmente, né, que não vai ser liderada de forma alguma pela elite colonial. Os escravizados, que eram a maior parte da população, vão se revoltar, vão acabar assassinando todos os senhores de engenho, todos os donos de escravos, todos os brancos, e eles vão conquistar basicamente a independência deles de forma muito mais violenta e assertiva do que as outras colônias. Isso vai trazer muitos embargos econômicos para eles, muitas coisas negativas, mas é uma das independências que foi mais lutada de acordo com toda a classe dominante, toda a classe trabalhadora escravizada. E aí, eu queria falar com vocês sobre, deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas anotações, a contradição do sistema colonial, porque é algo importante ser falado, já conversaram comigo, ontem mesmo me chegaram com uma dúvida, você falou na aula de América Espanhola que a Espanha vai começar a investir muito na colônia e os espanhóis vão acabar ficando um pouco atrás, e a colônia vai ficar um pouco na frente em termos de estrutura e economia. Por que acontece isso, sabe? O título disso é contradição do sistema colonial, então que não tem muito direito como explicar exatamente. Não foi um pensamento que eles tiveram de tipo, se eu investir, eu vou dar mais liberdade para eles. Era como se fosse um território deles, então, tipo assim, ao longo dos anos, as metrópoles ibéricas, elas vão começar a concentrar os recursos dela na colônia. Então, vai desenvolver um sistema econômico dentro da colônia, querendo ou não, basicamente porque o território colonial traz mais riquezas e, ao passar dos séculos, as metrópoles elas vão acabar estagnando e as suas economias em detrimento das suas colônias. Então, eles vão acabar estagnando a própria economia para poder investir na economia da colônia. E na segunda metade do século XVIII, as elites coloniais vão se tornar extremamente ricas e as elites que ficam na metrópole vão perder o controle. E aí a colônia, apesar de muito explorada, ela vai receber bastante investimento e vai formar uma estrutura muito boa, muito melhor do que
da metrópole. E aí, com o rompimento do Pacto Colonial, as metrópoles elas vão se ver sem produção econômica nenhuma, e os novos países eles já vão contar com uma ótima estrutura, que tipo, até hoje perduram. Então a gente conversou na aula de América Espanhola que boa parte da cultura que foi criada na América Espanhola permanece até hoje, e aqui no Brasil também. A gente ainda somos grandes exportadores, e assim, terra e latifúndio ainda permanecem no Brasil, esse conceito, né, de grande propriedade, de aposta na agricultura dura até hoje, e isso vai formar o conceito de contradição do sistema colonial, no sentido de que vai rolar essa contradição, que eles vão começar a investir na colônia e ela vai formar uma estrutura, de forma que quando elas se tornarem independentes, elas vão estar meio que à frente de Portugal e Espanha, porque eles não vão ter nenhum lugar mais para gerar lucros. Todo o ambiente de lucro deles estavam nessas colônias. Aí aqui, nossa, eu acho que tá bem ruizinho o título, né? Perdão, gente. Aqui é a vinda da família real para o Brasil, né? É nosso último passo. Vai tratar do processo de independência, né? A vinda da família real, ela vem de uma fuga, né? Da invasão de Napoleão em Portugal. Então, Napoleão estava ameaçando invadir Portugal, se eles não se aliassem. E Portugal já era um aliado da Inglaterra. Portugal já era um aliado da Inglaterra, então a medida que eles acharam melhor era fugir do seu território e ir para a colônia brasileira. Isso vai iniciar um processo de independência. Primeiro, com a abertura dos portos das Nações Amigas em 1808. Esse é uma das medidas que determina o fim já do Pacto Colonial, porque é quando Portugal vai abrir o espaço deles, todos os limites da colônia, para que a Inglaterra possa vender lá dentro também. Tanto exportar para a Inglaterra, quando a Inglaterra poderia vender seus produtos dentro da colônia. E isso acaba com o pacto colonial, né? Porque tudo tinha que ser de Portugal. Devia ser uma troca só entre Brasil e Portugal. E já nesse momento deixa de ser. Então isso já é o fim do pacto colonial. Depois tem a instalação da imprensa régia, que é a instalação de uma imprensa, gente, nunca existiu antes, e isso vai proporcionar uma difusão de ideias, e vai rolar a impressão de livros, periódicos seriam jornais, isso nunca tinha acontecido antes. Depois a gente vai ter, pulando já um tempinho, a Revolução Liberal do Porto, que vai demandar a volta do rei, então também é chamado de Revolução Constitucionalista, que eles estão formando uma nova Constituição em 1820, e eles vão demandar a volta do rei, né? Acho que Napoleão já vai ter saído, eles já vão conseguir retomar poder, e eles vão falar, pô, nosso rei tem que voltar, como assim vai ficar na colônia? E eles vão demandar a volta do rei, ou, né, vão meio que causar uma independência, vão se separar da família Bragança, e o rei vai se sentir obrigado a voltar para Portugal. E ele volta, e aí vai rolar a regência de Dom Pedro I. Dom Pedro I vai ser, né, o regente do Brasil, até que ele vai fazer o Grito do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822, e vai tornar mais um passo da independência completo, porque depois eu vou conversar com vocês que a independência ela não acontece só no dia 7 de setembro de 1822, ela é um processo, ela se inicia com a abertura dos portos das Nações Amigas em 1808, ela meio que se complementa intensamente com o Grito do Ipiranga, porque agora o Brasil já se tornou um Estado nacional, mas o Brasil só vai se tornar completamente independente quando a gente vai sair de Dom Pedro I. E depois eu vou ir explicando com as aulas, gente. Aí, beleza. Coloquei essa imagenzinha. É um desenho feito pelo Alê. Eu tentei fazer meu próprio desenho. Ficou horrível. Então, eu desisti. E falei, vou colocar o desenho do Alê, porque tá muito bonitinho, muito organizado. Eu acho importante falar disso. Foi algo que eu estudei no meu ano de vestibular. E foi essencial para mim. Porque eu aprendi muito sobre como a colônia ela não se tratava de uma coisa só, apesar de a gente chamar de ciclo do açúcar, ciclo do ovo, ciclo do café, não sei o quê.
não é exatamente isso, a gente usa mais para estudar, para passar conteúdo, mas de fato a colônia tinha muitas formas de economia, muitas formas de produção. E a gente vai falar dos aspectos regionais da colônia em geral. Então, primeiro a gente vai ficar com a região norte, né? Que é esse traçadinho. E basicamente vai tratar da produção do extrativismo de drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? São drogas? Não. São especiarias, são tipo temperos como baunilha, canela, esse tipo de coisa. São especiarias novas, né, para a cultura europeia. E vai ser a principal atividade econômica dessa região do norte. Essas casinhas que vocês estão vendo dentro desse traçado são as fortificações militares. A gente também pode chamar de forte, de entrepostos ou até de entrepostos comerciais. E eles vão ficar nos leitos dos rios, não está demonstrando aí um rio, mas vai ficar nos leitos dos rios porque o colonizador ele não consegue adentrar a região do norte andando. Então ele vai conseguir só instalar esses entrepostos no leito dos rios porque eles vão circunnavegando, eles vão de barquinho e eles não conseguem andar pela floresta. Então esses entrepostos vão ficar só nessas regiões perto dos leitos dos rios. Aí saindo do norte, a gente vai para o nordeste, que vai, né, ter a lavoura açucareira, esse traçadinho em diagonal, que vai ficar na Zona da Mata, essa região da Zona da Mata, do litoral do Nordeste. E basicamente, vocês sabem, vai tratar do açúcar. Do ladinho, né, já grudado nessa cultura do açúcar, a gente vai ter o tabaco, que é do lado da Zona da Mata. Se vocês verem, eu não sei como chamar isso, um traçado para diagonal que forma um xizinho, pode ser isso, sei lá, eu não sei definir, perdão. Mas vocês vão ver o tabaco. Procurem o tabaco na legenda e aí procurem no mapa. Tá aí do lado da Zona da Mata. O tabaco também vai ser chamado de fumo de corda. Ele vai ser exportado, mas ele também vai ser usado dentro do Brasil também. E basicamente algo principal de se falar do tabaco é que ele vai ser usado de moeda de troca para o tráfico de escravos na África. Então é com o tabaco que os homens, os colonizadores conseguem realizar a troca de escravos lá na África e trazer para o Brasil. Depois a gente também tem tabaco, é importante falar também da cachaça, né? O aguardente. Não está pontuado no mapa, mas é outro produto legal de se falar, porque vai ser mais um produto que vai ser usado de troca na África por cativos. Então, tanto o tabaco quanto a cachaça vão ser esses produtos de troca por escravizados. Aí a gente vai ter essas direções do interior do Nordeste, que vocês estão vendo setinhas, depois dessa zona da mata, vão ter essas setinhas que estão, né, demonstrando interiorização do Nordeste, e depois vocês têm outras setinhas que é descendo para o sul, né? Esses são movimentos de interiorização, e no Nordeste, uma economia complementar à região açucareira, que é a pecuária. Que vai ser o primeiro movimento de interiorização do Brasil. Tanto que vai acabar rolando a Guerra dos Bárbaros ou dos Cariris. E eu falei na minha aula de rebeliões coloniais, viu? E embaixo vai ser a ocupação da região do sul, que é por causa da disponibilidade de gado selvagem gigantesca. Então vai rolar muito gado solto lá e as pessoas vão começar a ir atrás para pegar esse gado. Só que de primeira vão ser essas setinhas do Nordeste, viu? Vai ser logo no início, quando vai começar a rolar a economia açucareira, as pessoas vão ver a necessidade de ir um pouco mais para o interior para buscar esses animais, tanto para fazer de tração quanto para fazer de alimentação. E depois, né, vão acabar indo para o sul também por causa desse gado selvagem que vão achar lá. Aí vocês vão ver no Maranhão, lá no Nordeste ainda, o algodão. Ele tá pintadinho, ele não tá desenhado de nada, que vai representar o algodão. E ele não vai ter destaque no período colonial,
Mas ele só vai ter importante a partir da Revolução Industrial, né? Porque é quando vai rolar a indústria têxtil, como a gente está falando, e a Inglaterra vai precisar muito, e no segundo reinado vai ser tipo um dos produtos mais vendidos do Brasil, por causa da Guerra de Secessão que vai estar rolando nos Estados Unidos. E vai ser importante o algodão, mas ele já vai ser produzido desde então, e eu acho importante se citar também para mostrar mais uma cultura que a gente às vezes não conhece. Depois a gente vai ter as regiões mineradoras, né, que são essas listras na vertical, que é Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E esses pontinhos vão ser a rota dos tropeiros. Eu coloquei uma questão sobre elas, já caiu no Enem, então é bem legal de saber que são os homens que estão levando gado para as feiras de gado. E a bolinha, como vocês estão vendo, é a própria feira de gado, ela já é uma bolinha maior, não é um pontilhado, é a própria feira de gado. E basicamente é um lugar que vai rolar a venda de gado para ser redistribuído nessas regiões mineradoras. Então vão ser homens que vão ir, vocês viram, né, que a região da mineração precisava, né, de comida, então se tornou uma atividade econômica bastante lucrativa até, então esses homens eles vão sair da região mineradora, então às vezes de Minas, de Mato Grosso, Goiás, tanto faz, vão sair, vão ir até a feira de gado, vão comprar gado e vão levar de novo para as regiões mineradoras. E essa seria a rota dos tropeiros, indo e voltando das feiras de gado. Sorocaba é uma cidade muito famosa pelas feiras de gado. Importante falar isso, eu acho. Basicamente é só isso, né? Se vocês quiserem dar uma olhada melhor, não sei se eu passei muito rápido pelo mapa e vocês ficaram, meu Deus, Camila, não, não consegui acompanhar nada. Dá uma olhadinha depois, vocês vão ver tudo. Na minha folhinha vai estar a descrição desses ambientes, então vocês vão poder assemelhar tudo certinho. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. É mais para mostrar que vocês não precisam entender o Brasil de forma absoluta ou de uma maneira monolítica, sabe? Tipo, só rolou um tipo de produto na colônia. Não rolou, sabe? Tipo, igual a gente falou, o açúcar, mesmo no ciclo do ouro, ainda era mais exportado do que o próprio ouro. Então é muito importante citar isso. O trigo também vai rolar em São Paulo. A gente não chegou a colocar no mapa, mas é importante, sabe? O Brasil, ele não é só uma coisa, gente. E esse mapa é muito interessante vocês darem uma estudada, porque às vezes pode cair na FUVEST, tipo, em época de segunda fase, pedindo para você descrever o que rolava. E é bem legal de saber. Uma coisa que agora, depois, só seriam as questões. Eu não criei um slide, mas como eu falei, a gente vai fazer meio que um resumão. Não tinha como colocar tudo em um slide, ia ficar muito apertado, ia ficar meio desorganizado. Então a gente só vai acabar citando algumas coisas bem rapidinho. Que é, primeiro, a administração colonial. Vai rolar das capitanias hereditárias, né? De 1534 a 1759. Depois vai rolar governo geral, de 1548 até 1808, ou seja, só acaba quando a família real vem. E a política na colônia vai ser rolada gerada pelas câmaras municipais, que a gente já conversou, que é a tomada de decisões efetivas. Não ia sempre de acordo com a coroa portuguesa. Marcos históricos, né, para marcar todo esse período colonial. Tem o período pré-colonial, que a gente conversou, 1500 a 1530, período colonial, 1530 a 1822, né? Também a gente já falou do início do Pacto Colonial em 1808, então já vai acabando mais ou menos em 1808. Tem a União Ibérica, que a gente também conversou, que é quando Espanha e Portugal se juntam, e vai rolar de 1580 a 1640, 60 anos. Com a União Ibérica, vocês já podem pensar em outra coisa, vai rolar a ocupação holandesa de Pernambuco, que a gente conversou, e a ocupação holandesa vai rolar o bandeirantismo, e vai rolar, portanto, a descoberta do ouro. Um vai meio que dar uma interligação para o outro, como a gente já conversou antes. A gente também tem a administração pombalina,
de 1750 até 1777, que eu conversei com vocês, e a vinda da família real para o Brasil em 1808, a abertura dos portos para as nações amigas, fim do Pacto Colonial, e a independência do Brasil, oficialmente, em 1822. Ciclos econômicos foram duradouros e foram marcados por oscilações positivas e negativas. A gente tem o açúcar, porque o preço mundial do açúcar vai cair depois da ocupação das Antilhas pela Holanda, como eu citei antes. E, por exemplo, a exportação dos minerais nunca ultrapassou a exportação do açúcar. E depois a gente vai ter a mineração, que, tipo assim, de 1740 a 1760 vai ser o ápice da produção aurífera. E vai ser o declínio da produção vai se dar a partir de 1760, como eu citei no outro slide. Mas a mineração acontece até hoje também. Depois a gente tem a sociedade colonial, que em geral é escravocrata, é aristocrática, é estamental. Vai ter a sociedade rural, que normalmente vai ser a sociedade predominando na cultura do açúcar, né? Rigidamente estratificado, ou seja, sem possibilidade, né, de você mudar sua posição. E o núcleo é o núcleo da escravidão no Brasil. Então, ele vai sustentar o sistema de produção escravista por muito tempo, até depois da independência, como a gente já viu. E tem a sociedade urbana, que vai ser tirada pela sociedade da mineração, que vai ter uma maior mobilidade social, como eu falei, vai rolar o trabalho livre, vai possibilitar uma camada média, e vai desenvolver uma camada média urbana que também vai estar ligada ao trabalho livre dos autônomos, que é algo inédito. O principal destino dos escravizados no final é o campo, né? Não vai rolar uma mão de obra muito forte escravista dentro das minerações, mas dentro do sistema agrário vai ser muito forte. E aí a gente tem dois eixos, o econômico e o político, né? Vai ser o deslocamento dos eixos econômicos que vai estar ligado aos ciclos econômicos. Então, o eixo econômico, ele vai partir do Nordeste, que seria o açúcar, né, a zona da mata, e vai ir para o Centro-Sul, que é a região de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, que vai ser a região da mineração. Então, está muito ligado ao ciclo econômico. E o eixo político também vai estar muito ligado, que vai sair de lá de Salvador, Bahia, que era Nordeste, a primeira capital do Brasil, e vai ir para o Rio de Janeiro, para evitar contrabandos na produção aurífera. Então, era um caminho mais perto dos portos, o contrabando tinha chances menores de ser empregado pelos colonos. Essa revisãozinha, gente, só para tipo, a gente citar os pontos principais, se vocês quiserem, perdi algo na anotação, você falou muito rápido, vai estar tudo anotado no Drive. E vamos para as questões. Eu selecionei 3 questões, eu vou pegar o gabarito. Peraí. Selecionei 3 questões, acho que uma é da FUVEST, outra é da Unicamp, e uma não é de vestibular nenhum, pelo menos no site que eu achei, não tinha créditos a vestibular nenhum, mas eu achei bem legal para associar, porque trata dos impostos que a coroa portuguesa empregou na época da mineração. Bom, mas vamos para a primeira questão, que é da FUVEST 2015. É de um texto escrito pelo padre João Antônio. Já li alguns textos dele, ele é bem legal. Mas vamos lá. Se o açúcar do Brasil o tem dado a conhecer a todos os reinos e províncias da Europa, o tabaco tem feito muito afamado em todas as 4 partes do mundo, em as quais hoje tanto se deseja e com tantas diligências e por qualquer via se procura. Há pouco mais de 100 anos que esta folha se começou a plantar e beneficiar na Bahia. E desta sorte, uma folha antes desprezada e quase desconhecida tem dado e dá atualmente grandes cabedais aos moradores do Brasil e incríveis emolumentos aos erários dos príncipes. Esse texto é sobre o tabaco. Essa questão eu já coloquei em outra lista de exercícios do início do ano, e bastante gente, assim, eu consideraria, veio me perguntar sobre ela, que não viu sentido, porque a gente vai ver a alternativa certa e não viu sentido e tal, mas eu gosto muito dela porque é justamente para tratar. Peraí.
que é para tratar justamente da diversidade econômica da colônia. Então, o texto acima, escrito por um padre italiano em 1711, revela que o ciclo econômico do tabaco, letra A, que foi anterior ao do ouro, sucedeu ao da cana-de-açúcar. Ele meio que coloca o ciclo do tabaco entre o da cana-de-açúcar e o do ouro. E oficialmente, gente, não existe o ciclo econômico do tabaco. Então não seria A. B. Todo o rendimento do tabaco, exemplo do que ocorria com todos os produtos, era direcionado à metrópole. Como a gente já conversou na revisão, nem todo o rendimento do tabaco era direcionado à metrópole, porque ele rolava também para produzir o tráfico de escravizados na África. Então não é a B também. C. Não se pode exagerar quanto à lucratividade propiciada pela cana-de-açúcar, já que a do tabaco, desde seu início, era maior. Não, como a gente falou, o açúcar vai ser principal produto do Brasil até o século, não principal até o século XIX, mas, por exemplo, ele vai ser exportado mais do que a mineração e ele vai continuar na cultura brasileira até o século XIX. Então, ele não chega a ter uma lucratividade maior do que a do açúcar. Ele era importante, mas não era maior do que a do açúcar, até porque o grande objetivo deles não era a exportação para a Europa. Rolava, mas não era só para a Europa, e era mais para ser uma moeda de troca no tráfico. E D, os europeus naquele ano já conheciam plenamente o potencial econômico de suas colônias americanas. Não, né? Portugal mal sabia que território eles estavam adentrando. Desde o início, o objetivo era achar ouro, era achar prata, era fazer igual a América Espanhola estava fazendo. Só depois que eles vão achar a mineração, e ainda assim eles vão surtar, né? Porque eles vão começar a assumir que, tá fazendo contrabando, porque eu quero mais ouro, e no final o ouro só estava acabando. Então, acho que de forma alguma a gente pode falar, né, que os europeus conheciam plenamente o potencial econômico das colônias americanas. A resposta certa, portanto, é a E. A economia colonial foi marcada pela simultaneidade de produtos, cuja lucratividade se relacionava com a sua inserção em mercados internacionais. Quem lê essa aula, quem está acostumado a só estudar ciclo do açúcar, ciclo do ouro e blá blá blá, vai falar simultaneidade de produtos, não pode ser. Mas de fato é. Como vocês viram naquele mapa, nossa, existe muita produção de produto diferente que a gente não se liga, que a gente está focado no açúcar e no ouro. E de fato não é. Então, foi importante, né? É importante essa alternativa e vocês entenderem que como não é monolítico, não é absoluto. Agora a gente vai para a Unicamp. É outro texto do André Antoniou. Eu acho ele muito interessante. E ele cai, como vocês podem ver, bastante vestibular. Tanto que se viu a abundância do ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo que lá ia. Logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercadores a mandar às Minas Gerais o melhor que chega nos navios do reino e de outras partes. De todas as partes do Brasil, se começou a enviar tudo que dá à terra, com lucro não somente grande, mas excessivo. Daqui se seguiu mandarem-se às Minas Gerais as boiadas de Paranaguá e as do Rio das Velhas, as boiadas do campo da Bahia e tudo o mais que os moradores imaginaram poderia apetecer-se de qualquer gênero de coisas naturais e industriais, adventícias e próprias. Sobre os efeitos da descoberta das grandes jazidas de metais e pedras preciosas no interior da América Portuguesa, na formação histórica do centro-sul do Brasil, é correto afirmar que a demanda do mercado consumidor, criado na zona mineradora, permitiu a conexão entre diferentes partes da colônia que até então eram poucos integradas? Sim, né? Já vou falar. A é a correta. Não sei como criar um mistério ainda, gente. Porque se eu falar, vou pular para B, vai parecer que a A é certa. Por que a A é a certa? Porque quando a mineração se iniciou, né, a demanda do mercado consumidor criado na zona mineradora, o que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer que as pessoas vão começar a ir para a zona mineradora e elas vão começar a precisar das coisas que elas normalmente precisam. Então, sei lá, a gente imagina de primeira comida, né? Porque as pessoas vão precisar de comida, então gado, pecuária, né? Comida, não só, tipo, agricultura, eles vão precisar de tudo isso, de comida em geral, mas não só isso, vão precisar de roupas, todas essas
outras coisas. Então, algumas pessoas elas vão ver essa necessidade dessas zonas mineradoras e vão começar a fazer esse transporte, vão começar a ir de área em área para buscar, principalmente animais. Então, por isso que a gente vê aquelas setinhas indo para o sul, porque as pessoas estão saindo da zona mineradora, indo para o sul pegar gado selvagem para levar de volta para a zona mineradora. As feiras de gado, como vocês viram, né, as rotas dos tropeiros são isso. Então, vai rolar uma conexão entre diferentes partes da colônia que até em pouco tempo não eram integradas. Então, ela de fato é certa. B. Criação de rotas de comércio entre os campos sul da colônia e a região mineradora. Sorocaba e suas feiras perderam sua relevância econômica adquirida no século XVII. Não, até hoje, como eu fiz questão de citar, Sorocaba tem uma grande importância na feira de gado, então ele não vai perder a relevância econômica adquirida ainda no século XVII, ou seja, em 1600, sendo que o auge do ouro vai ser 1740, por aí. C. Desenvolvimento socioeconômico da região das Minas e do Centro-Sul levou a coroa a deslocar da colônia de Salvador para Ouro Preto em 1763. Em nenhum momento ele desloca, a capital de Salvador para Ouro Preto, né? De fato, vai de Salvador para Rio de Janeiro. Então, não é. E D. Como o solo da região mineradora era infértil durante todo o século XVIII, a população importava os produtos alimentares de Portugal ou de outras capitanias. Vocês acham mesmo que eles vão importar produtos alimentares de Portugal? Acho que só por isso já demonstra como é uma alternativa meio errada, né? O Brasil já tinha um grande espaço agricultor, por que eles iriam importar produtos alimentares de Portugal? Não havia necessidade, né, gente? Então é a A, viu? A alternativa certa é a A, já dei spoiler logo de início. Essa daqui, como eu falei, é uma questão sobre os impostos. Eu achei ela uma questão bem fácil, porque eu vou mostrar a técnica que eu uso quando, às vezes, por exemplo, você vai fazer a prova, você olha essa tabela e fala, porra, eu não sei o que é a finta, não sei o que é o quinto, esqueci. O quinto é o mais fácil, eu acho, né? Porque é um quinto, né? Não sei lá. A derrama. Mas vamos ver. Analisa as colunas abaixo sobre a fiscalização da atividade mineradora no Brasil colônia. Como que eu fiz essa questão? Eu olhei a derrama, que eu, né, estudei bem pro vestibular, porque caía de Inconfidência Mineira, e falei, pô, eu sei, eu esqueci todo o resto, mas eu sei qual que é a derrama. E na derrama, como a gente falou, é a cobrança dos impostos em atraso, né? Ou é um imposto extraordinário, porque, como eu falei, eles aplicaram esse imposto bem de última hora, quando eles viram que o lucro não estava sendo mais o mesmo do ouro. E de fato é a B. Se você olhar as alternativas, nenhuma 4, né, que é o número da derrama, combina com a B. Então a gente já sabe que a C é a certa. Também já estou dando spoiler logo de início. Só que é uma técnica que eu uso para desenvolver questões como essa. Eu sempre vou na que eu sei que é certa, pelo menos na única que eu tenho certeza, e eu já olho nas alternativas qual delas está assinalada desse jeito. Que aí eu já anulo as outras automaticamente. Essa questão eu digo que ela é muito fácil porque ela nem chegou a colocar a 4 com outras B, sabendo que era certa. Então, realmente, quem já conhece essa técnica, olha e fala, pô, é a C. Não precisa, sabe, nem conferir. Eu recomendo que você confira, né, que às vezes. Mas, assim, normalmente vestibulares mais difíceis não vão fazer esse tipo de coisa. Eles vão colocar 2, 3 alternativas com a 4B. E aí vai te deixar em dúvida, mas pelo menos você vai conseguir eliminar uma ou duas às vezes. Então pode sim ajudar. Nessa questão, você conseguiu eliminar todas já de primeira. Então é algo que eu costumo fazer. Mas a gente pode associar as outras a 1, que seria o quinto, né? É uma taxa de 20% cobrada sobre o total minerado de ouro, prata e diamantes. Aí você fica, pô, mas 20% é um quinto. Para quem já não é muito das exatas, como eu sou, eu fui associar isso depois, um quinto é a mesma coisa que 20%. Então talvez isso possa ser até uma estratégia para confundir a pessoa. Mas, gente, um quinto é igual a 20%, é a mesma coisa. Eu acho. Mas quase certeza. E depois a gente tem a 2, que é a finta, né? A finta foi a que a gente não chegou a falar, mas é a quantia anual fixa de cerca de 30 arrobas. É a A.
A3, que é o sistema de captação, ele é a cobrança que incidia de cada um dos escravos que eram propriedade do minerador. Então, cada escravo que ele usava para colher, para achar os minérios, existia uma cobrança sobre essa cabeça. E por último, a 4, que é a derrama, é a B, né, que é a cobrança dos impostos atrasados, e é o imposto extraordinário. Então é isso, gente. Esse é o fim da revisão, do período de revisão. Não sei se minha aula ficou longa, eu nunca sei se passou muito tempo, se passou pouco tempo. Peço perdão se ficou demais, mas eu achei que é uma revisão que conseguiu conceituar muito tudo, principalmente para quem estava em atraso. Eu converso muito com os alunos e tem muita gente me falando que estava em atraso, que não estava conseguindo acompanhar tudo certinho. Então, acho que essas 2 semanas, são 2 aulas boas para, tipo assim, óbvio, a gente não vai aprender tudo. Como eu falei, tem coisas na minha aula de rebeliões coloniais que são muito importantes. Mas, assim, pô, já é um grande passo para frente para vocês conseguirem acompanhar o segundo semestre de uma forma mais legal, sabe? Para vocês não desistirem logo no meio do ano. Eu acredito em vocês e sei que vocês conseguem. Então, eu acho bem legal. Perdão se ficou longo, perdão se também ficou curto. Acho que curto não ficou. Já disse na última aula, qualquer aluno que tenha dúvida pode me chamar tanto no Facebook quanto no WhatsApp sobre aquelas aulas que eu falei, seja exercícios, seja algo que eu comentei em aula e não fez sentido, algo do tipo. Me chamem, conversem comigo, eu estou super aberta, é super tranquilo conversar comigo. E alunos do CUDIA também são bem-vindos, viu? Acho que é isso, gente, eu não tenho mais o que falar. Vou parar a apresentação. Muito obrigada e é isso, tá no Drive as questõezinhas também, se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Inclusive, façam aquela questão do Enem que caiu sobre a rota dos tropeiros, que é algo que a gente nem estuda, né? Em ano de meio do ano, assim, sabe? Eu acho que nem chegaram a citar para vocês esse bagulho da rota dos tropeiros e chegou a cair no Enem. Então é bem interessante vocês darem uma revisada nesse conteúdinho. Coloquei mais questões que tenham a ver com a aula de hoje. E é isso. Obrigada. Tenham uma ótima semana, né? Que essa aula é de segunda.